Oi, pessoal, aqui é a Carol novamente. Esse é o terceiro e último episódio do nosso mini curso sobre patrimônio cultural. Se você ainda não assistiu os dois primeiros capítulos, eles estão disponíveis nessa mesma playlist. Nós já refletimos um pouco sobre patrimônio material e imaterial. Nesse último episódio, tenho um outro objetivo com vocês: refletir sobre a necessidade de preservar os patrimônios e de quem seria a responsabilidade de cuidar deles. Aqui estão os dois episódios que já foram e o que vai ser hoje, que é sobre preservação. E o nome dele é Cuidar do que é Nosso. Bom, como já refletimos um pouco sobre patrimônio material e imaterial, vamos abordar um conteúdo extremamente necessário quando falamos de patrimônio: a preservação. Isso porque, se como já refletimos, cada sociedade constrói sua identidade através das suas memórias, que são expressas em diversas formas. Mas se destruíssemos os locais de memória ou as formas de expressão, o que aconteceria com a identidade? Não é correto dizer que elas desapareceriam por completo, porque a cultura de um povo é expressa por diversas formas, mas certamente sua destruição causaria um impacto negativo. Para preservar a diversidade cultural dos povos, nasce a necessidade da existência de políticas públicas, ou seja, ações do governo que cuidem dos patrimônios, instituições, leis, verbas direcionadas ao cuidado dos patrimônios. Em janeiro de 1937, foi criado o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Cabe a ele proteger e promover os bens culturais do país, assegurando a permanência para as gerações de hoje e para as gerações futuras. Você se lembra que no primeiro episódio nós falamos sobre o processo de tombamento? Pois bem, o IPHAN é um dos órgãos que possui competência para realizar esse processo. Segundo o IPHAN, o tombamento pode ser aplicado a bens móveis e imóveis de interesse cultural, ambiental, em várias dimensões, como o interesse de um município, de um estado, de uma nação, ou até mesmo o interesse mundial. Vários itens podem ser tombados, como fotografias, livros, acervos, mobiliários, até cidades, regiões, florestas, muitas outras. O tombamento é uma medida interessante para ser considerada na preservação, pois quando feito, fica impedido por lei que a sua destruição ou descaracterização seja realizada. Se uma pessoa destrói ou causa danos a um bem tombado, ela está sujeita a multas e até mesmo ao cargo de reconstruir esse bem destruído. Um senso comum entre alguns grupos é associar o tombamento à mudança de proprietário do bem. Mas isso não é verdade. O tombamento apenas irá manter a obrigatoriedade de manter as mesmas características daquele local, a partir da data do tombamento. Vou falar de outra forma para tentar ficar mais claro. Por exemplo, o passinho remanescente, que fica na rua Barão da Boa Esperança, ao lado da escola Jaci Gazola, é um bem tombado do município de Três Pontas. Ele foi tombado em 2009, ou seja, as suas características da data de 2009 precisam ser mantidas, preservadas. Aliás, você sabe quais são os bens tombados de Três Pontas? Se você tiver interesse, é só acessar o site que está no slide. Você se lembra desse slide que estava no primeiro capítulo do minicurso? Pois então, eu gostaria de propor outra situação hipotética a partir dele. Se ao invés de um incêndio, quando você chegasse naquele local que você tem como referência para a sua vida, estivesse acontecendo uma grande e avassaladora obra, com maquinarias pesadas e uma construção civil, e muitos trabalhadores, tudo estivesse virado um projeto, e para além disso, não só aquela praça
ou aquela rua estivesse sendo destruída, mas o bairro inteiro, qual seria o sentimento? Diferente do que você já tinha sentido? Pior? Igual? No Brasil, existe um processo chamado licenciamento ambiental, mas vocês não precisam se preocupar com o termo. Só entenda que existe um instrumento que tem como principal objetivo a prevenção de danos ambientais que vêm de empreendimentos, ou seja, de grandes construções. Faz pelo menos 4 anos que existe a revisão desse licenciamento. Ou seja, de um lado, nós temos ações do governo e grandes empresários buscando o chamado autolicenciamento, que seria afrouxar ou quase anular a necessidade de fiscalizar na hora de construir grandes obras. E de um outro, temos civilizações inteiras e ambientalistas lutando para que os seus lugares de referência sejam preservados. Enfim, esse é um exemplo de que, apesar das instituições como o IEFA, o IFAM, serem de extrema importância para a preservação, elas não conseguem fazer tudo sozinhas. Precisam ser amparadas pelo governo, por políticas públicas. Por isso, é importante que procuremos sempre nos informar se essas ações estão sendo tomadas no sentido de cuidado com os nossos patrimônios. Bom, pessoal, conforme prometido, os vídeos seriam todos de no máximo 10 minutos, então não vou me estender muito nesse assunto, embora ele abra margens para dialogarmos sobre muitos outros. Caso você tenha se interessado e queira conversar um pouco mais sobre o tema, queira indicações de filmes, séries, livros, pode me chamar. Eu espero que vocês tenham curtido e refletido bastante sobre a relação de um povo com as suas memórias e a sua identidade, e também sobre a necessidade de preservarmos os lugares e expressões culturais de cada sociedade. Na próxima semana, vou elaborar uma atividade simples e didática para fazermos a respeito do tema. Um abraço e até mais!